Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema Os Milagres segundo o Espiritismo, atendendo dessa forma a programação de nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras
vem ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, mais uma vez, Mestre, estamos reunidos em Teu santo nome para a realização do estudo. E em mais essa oportunidade de recolhimento, nós elevamos os nossos pensamentos para rogar ao vosso coração magnânimo as bênçãos que, envolvendo-nos, favoreça-nos o clima de serenidade e harmonia para desenvolvermos o nosso estudo e as nossas reflexões. Permita-nos também, Senhor, poder contar com a presença amiga de nossos benfeitores, auxiliando-nos na condução de nossa programação, e que a vossa paz permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, essa é mais uma oportunidade para podermos refletir acerca dos princípios da vida, uma reflexão que a doutrina espírita favorece com a condução do seu estudo sistematizado. E o tema, ele sugere que façamos uma alusão a alguns aspectos que possam nos ajudar a entender o que são os milagres. Mas nos permite entender também os milagres na perspectiva espírita. E pretendemos desenvolver a nossa programação buscando, através dos ensinamentos da doutrina espírita, entender esses aspectos. Muito bem, e o estudo sistematizado da doutrina espírita, e quando me refiro ao estudo sistematizado, é o estudo programado, que é planejado, que é organizado, que se desenvolve de forma processual. Não é aquele estudo pontual, não, mas que a partir da disciplina eu o coloco como pauta para a minha vida e passo a me orientar a partir dos ensinamentos que a doutrina proporciona. Então, o estudo sistematizado, ele vai proporcionar o entendimento, a questão temática que é entender a questão dos milagres. Isso tudo a partir dos seus princípios fundamentais. O estudo, obviamente, desses princípios, ele nos abre uma perspectiva para o conhecimento da verdade espiritual, o que nos favorece o entendimento de que não existe milagre. Esse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona nos permite entender acerca das leis que regem o mundo espiritual. E mais, nos permite entender a verdade sobre Deus, nosso Pai, o Criador, que é causa primária, inteligência suprema do universo. Questão primeira, resposta à questão primeira do Livro dos Espíritos.
e que a partir dele, o Criador, que é único, nós vamos ter os demais eventos da natureza, os demais fenômenos que se sucederão a partir da criação. O ensinamento da doutrina espírita, ele nos permite entender também sobre Jesus, nosso Senhor, pastor divino, nosso guia e modelo, entender a sua superioridade em relação a nós, entender a sua condição enquanto governador espiritual do planeta, e que nos acompanha a todos de forma amorosa. E mais, a doutrina, ela proporciona para nós o conhecimento acerca do espírito imortal e suas diversas existências. Existências e experiências no plano espiritual e no plano físico, submetido ao determinismo divino, orientado pela lei de evolução. E com isso, abre também uma perspectiva para entendermos sobre a realidade do plano espiritual, que é o ambiente natural do espírito. Ora, e aí nós temos um desencadear de outras revelações muito interessantes sobre a pluralidade das existências, o que evidencia a lei da reencarnação e das várias experiências dos espíritos, do espírito imortal, no plano espiritual e no plano físico. Nos proporciona conhecer sobre a comunicabilidade dos espíritos, o que destaca a mediunidade enquanto uma faculdade inerente à própria vida, abrindo-nos também perspectivas para entender a influência dos espíritos em nossas vidas, mas também em a natureza. Enfim, abre uma perspectiva muito grande para entender sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre as leis de Deus. Ora, e a literatura básica de referência para buscarmos esse conhecimento é o Pentateuco kardeciano. São os 5 livros que compõem a obra de referência da doutrina, embora outras, também do codificador, de Allan Kardec, podem ser destacadas neste momento, como O que é o Espiritismo, um livro muito interessante, e também a Revista Espírita, acervos que não podem deixar de ser consultados dentro dessa programação de estudos sistematizados. Muito bem, e eu falei aqui dos livros da codificação, nós temos aqui então o Livro dos Espíritos, que é um livro que constitui, portanto, esse Pentateuco, que foi publicado em 1857, 18 de abril de 1857. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Nós vamos notar que o século XIX foi um século iluminado, porque ele nós podemos caracterizar como o século que nos trouxe a revelação acerca dos princípios espirituais, da verdade. O outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro muito interessante também,
que contempla ensinamentos para esse estudo sistematizado. O outro livro que compõe o Pentateuco é O Céu e o Inferno. E, finalmente, nós temos o livro A Gênese. Então, são os 5 livros que constituem o Pentateuco: o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e, finalmente, o livro A Gênese, que foi publicado em 1868. Nós vamos, especialmente para esse estudo, tomar como base o livro A Gênese, embora vamos também consultar o Livro dos Espíritos. Mas é importante nós destacarmos que esse livro, A Gênese, é uma das 5 obras básicas, como citamos. É um livro que é conhecido e estudado dentro desse processo de sistematização, proporciona uma oportunidade muito grande de conhecimento de temas de interesse universal, que são abordados de forma muito lógica e racional. Ele se divide em 3 partes. A primeira parte analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Na segunda parte, ele aborda a questão dos milagres, que é o tema que estamos abordando nesse estudo, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. E, finalmente, na terceira parte, ele vai enfocar as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. É um livro fantástico, né? Um livro que nós, em nossa pauta de estudos sistematizados, não podemos deixar de ter acesso. Bom, o que é milagre, então? Recorrendo ao dicionário Michaelis, nós vamos encontrar a seguinte definição: que milagre é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Fato que causa grande admiração e surpresa. Qualquer manifestação ou intervenção da presença divina na vida humana. Então, olha só o destaque aqui. O primeiro item: fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Vamos adiante. Ainda de acordo com o dicionário Michaelis, na acepção etimológica, ou seja, da origem da palavra, milagre vem de miraculum, vem do verbo latino mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Isso segundo aqui o dicionário. E, de acordo com Kardec, Allan Kardec, do livro A Gênese, no capítulo 13, na acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculo, admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. E mais, de acordo com Kardec, no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. É isso que vamos explorar. E, ainda no capítulo 13, nós temos uma outra citação aqui,
que diz o seguinte: um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com a exclusão das leis naturais. Nós destacamos isso aqui, inclusive, na definição do dicionário. E se você consultar os dicionários de uma forma geral, eles apresentam uma convergência na definição que apresentamos aqui do dicionário Michaelis. É tanto essa a ideia que se lhe associa que, se de um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Então vejam bem, até aqui nós podemos entender que milagre é milagre quando é inexplicável. Agora, fica uma pergunta: existe algum fato, algum fenômeno, algum evento na natureza que não encontra explicação? Não. É isso que queremos demonstrar com esse estudo. Todos os eventos, todos os fenômenos ou fatos têm uma relação com o fator causal. E, de acordo com Kardec, a perspectiva católica para milagre é o seguinte: o que para a Igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Essa é a perspectiva católica. Não é? Muito bem. Ainda de acordo com Kardec, isso no mesmo livro que nós estamos explorando, que é a Gênese, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos. Mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, donde o Espiritismo agora os tira. Ou seja, até o advento do Espiritismo, no século XIX, a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que apresentamos há pouco, nós passamos a entender, a conhecer as leis espirituais, ou melhor, as leis que regem a vida espiritual. A ciência materialista, a ciência no plano físico, conhece sim as leis, mas as leis que regem os fenômenos físicos. E a doutrina espírita, ela abre essa perspectiva para entendermos os eventos, os fenômenos, os fatos, na perspectiva de um fator causal. Por quê? Porque nós passamos a ter conhecimento das leis. Kardec ainda vai dizer que foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Ou seja, a ciência aqui, ela mergulha a sua sonda investigativa no campo material. O campo espiritual só foi tocado, só foi revelado a partir do advento do Espiritismo. Até lá, o que Kardec destaca, até o advento do Espiritismo, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso, como destaca aqui o codificador. E aí ele acrescenta, que expulso do domínio da materialidade pela ciência, uma vez que com a sonda investigativa a ciência abre uma perspectiva para entender os eventos, os fenômenos
de ordem material, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Essa explicação aqui do Kardec é muito interessante, porque quando, então, o Espiritismo ele descortina, ele revela os princípios fundamentais e, nesse contexto, destaca, né, em seu corpo doutrinário as leis que regem a vida espiritual, não tem como mais ficar o maravilhoso encastelado, porque agora é possível examinar qualquer evento da natureza, qualquer fenômeno, qualquer fato, tomando como base as leis que regem a matéria, mas isso é da ciência, que já o faz, e também tomando como base as leis que regem o mundo espiritual, a vida espiritual. Com isso, o advento da doutrina espírita, que nos apresentou uma revelação acerca dos princípios da vida, das leis que regem a vida espiritual, abre uma perspectiva nova. Não é? E o Kardec destaca isso aqui. Ele vai dizer o seguinte, que o Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. E é por isso que nós vamos confirmar em nosso estudo a nossa afirmativa inicial de que não existe milagre. Conhecendo as verdades espirituais, nós vamos conseguir compreender qualquer fenômeno da natureza, qualquer evento, qualquer fato, porque todos eles estão relacionados com um fator causal. Seja um fator causal orientado por leis que regem a matéria, seja um fator causal orientado pelas leis que regem a vida espiritual. Nós queremos destacar na figura que vamos apresentar agora uma síntese do que estamos aqui desenvolvendo para entender, portanto, que milagre não existe. Vamos observar na natureza efeito. Seja um fato, um fenômeno, um evento. E até aqui estamos desenvolvendo que é o seguinte, cada efeito está relacionado a uma causa. Seja um efeito de natureza material, seja espiritual. Nós vamos encontrar uma causa. O efeito, obviamente, de natureza material, nós vamos encontrar uma causa, um fator causal de leis relacionadas. Um efeito, né, que se caracteriza por um evento, um fenômeno espiritual, nós vamos encontrar também uma causa espiritual que vai explicar esse evento, esse fato. Portanto, nós podemos, com isso, entender que a vida é uma sucessão de eventos, de fenômenos, de fatos, e
esses eventos, esses fenômenos, esses fatos, eles guardam uma relação com um fator causal. Não é? E com isso, então, o que nós queremos dizer é o seguinte, que qualquer fenômeno da natureza, ele tem uma causa relacionada. Ele se relaciona a uma causa. E como entender isso? É o estudo. O cientista, o pesquisador que quer examinar um evento de natureza material, ele precisa empreender aí um processo de conhecimento para conhecer as leis que estão relacionadas com o evento objeto da sua pesquisa. Do ponto de vista espiritual, não é diferente. Nós precisamos também utilizar desse mesmo critério metodológico de investigação para relacionar ao fenômeno de natureza espiritual a causa que ele é pertinente. E é dessa forma que nós vamos entender que não existe milagre. Tudo bem, com isso nós podemos então entender que os eventos na natureza, sejam de ordem material ou espiritual, encontra uma explicação. Então não tem por que admitir milagre, que é algo que é inexplicável. Mas como a doutrina espírita nos proporciona entender que nenhum evento, nenhum fenômeno na natureza deixa de ser explicado, então não existe milagre. Obviamente, nós estamos falando que o conhecimento da verdade, ele favorece nesse entendimento para entender qualquer evento, seja de ordem material, de ordem biológica, né? Evento químico, evento social, psíquico, evento espiritual ou de alguma outra ordem que nós não enquadramos aqui. Todos os eventos na natureza, todos os fenômenos e fatos, nós conseguimos explicar. Não tem nada que não se explique. Então, não tem por que admitir essa questão aí de milagre. E com isso, nós vamos então, só para consolidar mais ainda esse entendimento, entender que os fenômenos, sejam eles de ordem material ou espiritual, vamos só na figura aqui classificá-los, eles, nós vamos conseguir explicar esses fenômenos, ou seja, relacionar com um fator causal. Então, os fenômenos nós estamos trabalhando aqui, sobretudo em duas classes, em duas categorias aqui. Os fenômenos de ordem material, aqueles fenômenos que nós vamos observar no campo material, são todos esses fenômenos materiais, e os fenômenos espirituais, que nós vamos destacar também nesse momento. E é importante considerar que a doutrina espírita, ela vem revelar as leis que favorecem o entendimento dessa dimensão espiritual. Portanto, é importante destacar aqui que para qualquer fenômeno, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, nós vamos poder relacionar um fator causal. Uma causa que lhe é pertinente, que é aderente a cada fenômeno observado. Tá? E esse fator causal, ele vai se destacar em dois vetores que nós podemos aqui, assim, ilustrar, que são aqueles em que nós vamos inserir as leis que regem a matéria. Então,
as leis que regem a matéria, eles vão conduzir e explicar todo o fenômeno material. E as leis que regem a vida espiritual, que a doutrina espírita descortinou para todos nós, revelou para todos nós, vão explicar os fenômenos de ordem espiritual, psíquico. E aqui é importante nós destacarmos, porque se o pesquisador, o investigador, ele está tratando de eventos materiais e, obviamente, tem toda a sua competência para investigar esses eventos de ordem material, catalogar as leis que estão relacionadas, nem sempre ele encontra a mesma competência para examinar a questão espiritual. Por quê? Porque a questão espiritual depende de estudo, é preciso estudar. E aí é o estudo sistematizado, como abrimos esse estudo, que vai proporcionar isso. Então, eu não posso, por exemplo, enquanto pesquisador de uma determinada área, que tenho, né, uma expertise para investigar eventos materiais, eu não tenho, se eu não tenho conhecimento acerca da doutrina espírita, eu não tenho como emitir nenhum parecer acerca dos fenômenos, dos eventos espirituais, porque eu preciso do conhecimento. E aqui nós estamos falando do conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é essencial para entender, portanto, essas duas categorias aí de fenômenos. Não só o fenômeno material, mas, sobretudo, os espirituais. E isso depende de conhecimento. Então, essa é a estrutura. Com isso aqui, nós vamos entender que não existe milagre. Milagre não se aplica nesse contexto que a doutrina espírita nos favorece o entendimento. Milagre é para a ignorância. Onde predomina a luz do conhecimento, do saber, não tem por que falar em milagre. Muito bem, nós estamos já com uma posição muito clara de que não existe milagre. E a doutrina espírita nos ajuda a entender isso, essa afirmativa. Tá? E por quê? Para o espiritismo, todos os acontecimentos na natureza, todos, sem exceção, seja no campo material ou no campo espiritual, ocorrem dentro das leis. Leis da física, da química, da biologia, que vão explicar os eventos de ordem material. Porém, todos os fenômenos da natureza, eles ocorrem dentro das leis divinas, das leis de Deus. São leis naturais. Leis que contemplam tanto essa dimensão material como a dimensão espiritual. Não é isso? E mais, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus, e sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio para derrogar as leis. De quais leis que ele está falando? Das leis divinas, das leis naturais, das leis de Deus. Por quê? Porque essas leis, as leis naturais, as leis divinas, elas próprias, né, derivam da perfeição, que é Deus, nosso Pai. E quando nós nos organizamos para pautar o estudo da doutrina espírita, nós vamos ao encontro dos princípios que nos proporcionam assim o entendimento e revelam
essa possibilidade de entender a vida e todos esses fenômenos. Ao estudar os princípios da doutrina espírita, como destacamos no início, entender sobre Deus, sobre Jesus, sobre o espírito imortal, sobre perispírito, o corpo espiritual, sobre plano espiritual, reencarnação, mediunidade, a influência dos espíritos em nossa vida, a influência dos espíritos em a natureza, irmos ao encontro da evolução, que é um dos princípios, livre-arbítrio, causa e efeito, da imortalidade da alma, enfim, da pluralidade dos mundos habitados, da vida futura. Esse conhecimento, ele é, assim, essencial, ele é fundamental para entendermos a vida, entendermos os eventos, os fenômenos da natureza, seja inclusive de ordem material e espiritual. Muito bem, com o estudo da doutrina espírita e dos princípios que há pouco declinamos, nós vamos entender então que os fenômenos da natureza, todos eles encontram explicação. Seja um fenômeno de natureza material, seja um fenômeno de natureza espiritual, e que estão relacionados a uma causa. E isso é importante, nós entendermos que a vida é uma sucessão de eventos, de fenômenos, de fatos, que estão relacionados a uma determinada causa. Com esse entendimento, nós vamos conseguir entender a vida e, sobretudo, a partir do conhecimento dos princípios doutrinários, ampliar esse entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer os princípios da doutrina espírita é conhecer a verdade acerca das leis que regem a vida espiritual. E, portanto, se nós queremos entender os eventos da vida, os fenômenos, de forma ampla, esse estudo, o estudo da doutrina, ele é essencial para nós compreendermos cada evento que acontece conosco, cada fenômeno da nossa vida, e abrirmos então um processo de investigação que é um processo de indagação de cada um acerca de cada situação que nós nos envolvemos na vida. Seja conosco, sejam eventos, de uma forma geral, que se manifestam da natureza. Esse processo de investigação é quando eu abro um questionamento para entender o porquê. Por que que esse fenômeno está ocorrendo? Quando eu faço isso, eu vou em busca da resposta. Então, a causa deve ser uma motivação para cada um de nós, sobretudo espíritas, para compreender a vida. Por quê? Quando nós estamos falando de milagre, existe? Não existe. Milagre não existe. Esse questionamento aí, essa interrogação, é para quem ignora as leis de Deus. Para quem ignora as leis divinas, as leis naturais. Com o conhecimento da doutrina espírita, nós passamos a ter essa compreensão e vamos entender que não existe milagre. Essa palavrinha ela sai até do nosso dicionário. Por quê? Porque todos os fenômenos encontram uma explicação.
E a título de ilustração apenas para o nosso estudo, é importante nós, nesse momento, considerarmos os milagres no contexto do registro evangélico, dos registros evangélicos, né? Mas como entender, então, esses fatos narrados na perspectiva do estudo que estamos desenvolvendo? E Kardec lança luz a esse entendimento. Para entendermos que não existe milagre e que todos os fatos narrados nos evangelhos, no texto bíblico de uma forma geral, estão relacionados com um fator causal e, portanto, todos têm uma explicação. Nós precisamos ter o entendimento acerca das leis para entender cada fato narrado. E é nesse sentido que vamos trazer apenas um para ilustrar aqui no estudo. Bom, antes de avançarmos, né, no caso que vamos apresentar, vamos refletir em torno desse texto aqui do Kardec, no capítulo 15 do livro A Gênese. Aqui ele vai destacar o seguinte, que os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então, como entender os fenômenos narrados no texto evangélico se não compreendemos a realidade do espírito, as suas faculdades e seus atributos? E a doutrina espírita, ela revela esse entendimento. O Pentateuco kardeciano que apresentamos aqui, e podemos até, nesse momento, destacar o Livro dos Espíritos, tem um capítulo, Emancipação da Alma, que já nos coloca em pauta com esse entendimento. Obviamente que é um capítulo, né? O estudo sistematizado, né? Ele nos convida a visitar toda a literatura que trata dos princípios doutrinários. E ainda no livro A Gênese, é importante salientar nesse momento que no capítulo 14, Kardec ele desenvolve um estudo muito interessante sobre a natureza e propriedade dos fluidos. E aí vai destacar, sobretudo, os aspectos espirituais que envolvem esses fluidos, né? E também uma explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E lá ele já explica esses fenômenos que são tidos como sobrenaturais, mas que encontram a explicação com os princípios doutrinários, com a doutrina espírita. Então ele vai tratar lá, né, da dupla vista, do sonambulismo, dos sonhos, da catalepsia, da letargia, das curas, das aparições, das obsessões e possessões, enfim. E ele vai desenvolver nesse capítulo, que é muito interessante, né, uma argumentação para explicar esses fenômenos. E ele vai fundamentar seus argumentos nos princípios que regem a realidade espiritual, que nós aqui destacamos. Na natureza e na propriedade dos fluidos e também na superioridade de Jesus. Assim, importante esse capítulo e convidamos a visitá-lo para um entendimento mais amplo e aprofundado dessa questão. Muito bem, o fato que queremos examinar aqui é o caso da ressurreição de Lázaro. Está em João,
capítulo 11, versículos de 1 a 46, porém vamos examinar aqui apenas do versículo 39 ao 44. No 39 nós temos o seguinte registro. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Então aqui nós temos o evento, que foi a ressurreição de Lázaro, que já estava considerado morto. Mas estava Lázaro realmente morto? Essa que é a grande questão. E que, ao examinar o fato à luz dos princípios doutrinários, nós vamos entender que não. E que, portanto, não foi um milagre. Vamos no capítulo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou que me ouviste. No 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão que me cerca, a fim de crerem que tu me enviaste. Tendo assim falado, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e envolto o seu rosto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A passagem toda é rica de ensinamentos, mas nós queremos destacar apenas esses 3 versículos aqui dentro desse contexto. O 39, quando a Marta, irmã do morto, vai dizer para Jesus: Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E o 43, Jesus, então, vai clamar em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estivera morto. Ora, como alguém morre e pode retornar à vida? A doutrina espírita vai explicar que isso é impossível. Então Lázaro não estava morto. Mas é importante entender aqui outros aspectos dessa passagem, sobretudo a entender a motivação do Senhor. Que se examinarmos o versículo 4, nós vamos ver o seguinte, que Jesus, ouvindo isso, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o ensinamento dessa passagem é muito interessante, mas nós queremos apenas ficar no fato e convidamos todos para estudar, para estudarmos essa passagem em outro momento. Mas como explicar esse fenômeno? O que aconteceu ali naquele momento que Lázaro retorna à vida, uma vez que não existe milagre? E vamos consultar Kardec. E no capítulo 15, Kardec vai fazer uma alusão muito interessante acerca da superioridade de Jesus, que é esse texto que estamos compartilhando. E ele diz o seguinte, que a superioridade de Jesus com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então é importante considerar que nós estamos relatando um fato produzido por nosso Senhor Jesus Cristo. E o estudo sistematizado da doutrina espírita vai proporcionar conhecer a magnitude de nosso Senhor
Espírito puro, perfeito, governador espiritual do planeta, que é nosso guia e modelo. E mais, no livro Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer o seguinte acerca da condição espiritual de Jesus. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Então, esse é o primeiro aspecto para nós entendermos o evento, o que aconteceu com Lázaro, com a sua ressurreição. E aí, um outro aspecto, um outro fator que vai nos ajudar a entender, está no Livro dos Espíritos, sobretudo no capítulo que nós já destacamos aqui, da emancipação da alma. E na pergunta 423, o Kardec formula o seguinte questionamento para os espíritos superiores. Ele vai dizer o seguinte, que na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Olha só que pergunta interessante. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Qual é a resposta? Ora, e a resposta que os espíritos superiores dão ao Kardec é o seguinte, que na letargia o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. O caso de Lázaro era uma morte aparente, e nós estamos falando de Jesus, nosso Senhor, com sua superioridade, um espírito puro, dentro da sua condição, tinha perfeito conhecimento do que estava acontecendo com Lázaro naquele momento. Então não existe milagre. Bom, mas o que ocorreu então? Como explicar? Muito bem, como estamos afirmando aqui, que o fato que está narrado no texto do evangelista João, que trata da ressurreição de Lázaro, não é milagre, porque encontra uma explicação para o fenômeno. Primeiro, é importante considerar a condição espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua superioridade espiritual, para entender o seu poder psíquico e fluídico. Então, esse é um aspecto que é preciso considerar. Segundo, entender o fenômeno que se deu com Lázaro, como explica a questão 423 que compartilhamos. Lázaro não estava morto. Ele estava com a morte aparente, caracterizado, portanto, como um fenômeno de letargia. Fenômeno explicado. Então, não existe milagre. E a doutrina é que favorece esse entendimento. E para concluir, então, o nosso estudo, ainda no capítulo 13 do livro A Gênese, tem um trecho de Kardec que é o seguinte: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nós vamos encontrar inclusive no texto evangélico esse termo, a glorificação, a glória de Deus. Então Jesus em nenhum momento derrogou as leis.
né? Todos os eventos produzidos têm uma explicação. Nós precisamos estudar para entendê-los. Então, o Kardec vai dizer isso aqui, não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Tudo está amparado pelas leis divinas, pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Ponto. Esse é o entendimento e com isso nós concluímos o nosso estudo. Concluímos nosso estudo desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso guia e modelo continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que o agradecemos por esses momentos, pelas bênçãos que nos envolveram. Oportunidade também que rogamos, Senhor, que a vossa paz continue conosco sempre, assim seja.